Como nós analisamos, o PJ é um sistema que pretende ser integrado, porém não é. Na aula 3, nós vamos analisar essa questão envolvendo os atos processuais, a sistematização do novo Código de Processo Civil. Na aula 2, nós vamos trabalhar com a questão da intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico e pelo portal, como se o portal fosse efetivamente um meio de comunicação do ato processual, como se houvesse intimação pelo portal, que efetivamente não há. Bom, em relação a essa apresentação, o que nós temos é o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e vamos ingressar no denominado portal criado de acordo com a norma, porque site e portal, na prática e na concepção informática, são a mesma coisa. Quando nós ingressamos no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nós fazemos esse acesso através da certificação digital, que é um meio seguro, e nós vamos analisar aqui ainda a Justiça Federal, no Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Paraná, para nós chegarmos à conclusão de que não há segurança em determinados sistemas, porém há segurança em outros sistemas, como é o caso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A partir do momento em que nós ingressamos no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nós temos aqui a possibilidade de visualizar os atos processuais que são praticados no feito, e aqui então nós temos a denominada intimação pelo portal, porque de fato não é intimação. Então, a partir do momento em que nós clicamos em qualquer um desses atos processuais, nós estamos tomando ciência para que o ato efetivamente seja praticado. Então, essa intimação pendente, como nós vamos analisar na aula 2, é o denominado escaninho virtual, em que nós temos esse prazo de 10 dias para que o ato seja praticado, ou seja, para que eu tenha a visualização do ato, seja efetivamente intimado do ato e, a partir de então, o pratique. Eu tenho nessa outra hipótese aqui já a intimação efetuada, e eu só estou utilizando o termo intimação porque é assim que a norma trabalha, então não tem como utilizar de outra maneira, porque eu não considero em hipótese alguma essa modalidade como sendo um ato de comunicação processual denominado intimação. E aqui então, por fim, eu tenho a denominada intimação tácita, que nós vamos analisar na aula 2 com mais propriedade. Então, a diferença entre site e portal é exatamente essa visualização que nós temos, que essa visualização agora é uma visualização pública. Nós podemos fazer a consulta através de nome, através do número do processo, através da OAB, através do nome do advogado, porém, como eu já disse, nós só não vamos avançar nessa questão por uma preservação dos nossos clientes, né? Por isso não vai se fazer aqui uma apresentação dessa ideia do que seja o site, que é a visualização externa que nós temos, e o portal do Tribunal de Justiça, que é acessível única e exclusivamente para os advogados. Quando nós trabalhamos com o site, nós não visualizamos todos os atos processuais, só visualizamos as decisões e alguns atos ordinatórios. Porém, petição inicial, contestação, etc., é óbvio que não vai ser visualizado pelo site, o que, na minha opinião, é bastante salutar, porque assim nós temos uma preservação da dignidade da pessoa humana e da intimidade das partes. Aqui, então, nós temos o portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e a partir deste portal é que nós seremos, então, comunicados do ato processual, ainda repito, e vou sempre repetir, sempre debater essa questão, que não é, em hipótese alguma, uma intimação, porém uma disponibilização, porque aqui esse simples comunicado do ato processual, ele viola de forma flagrante a publicidade processual. Passando então ao Tribunal de Justiça, desculpa, à Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, nós visualizamos que é possível fazer o acesso tanto com o certificado digital
quanto por login e senha. Essa é uma figura prevista no artigo 8º da Lei 10.259 de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, e também o artigo 1º da Lei 11.419, que vai permitir esse cadastramento junto ao Poder Judiciário. Porém, o login e senha, como os senhores estão observando, ele já está salvo no meu computador, o que vem demonstrar que sem a certificação digital, nós não temos segurança alguma na tramitação dos atos processuais por meio eletrônico. E a partir do momento em que eu faço o login, inserindo o CPF e a senha, o que eu tenho é a possibilidade da prática de ato processual aqui, porque eu vou praticar os atos processuais aqui de forma informatizada, porém, a assinatura constante no documento não é a minha, de advogado. A assinatura constante no documento é de um servidor que vai inserir essa peça junto ao sistema da Justiça Federal. Então, aqui já vem uma questão também bastante controvertida, se efetivamente nós estamos diante de uma garantia de quem protocolou aquela peça foi o advogado ou foi uma terceira pessoa. Então, vamos deixar bem claro, para que fique aqui a crítica feita à informatização judicial. Ela não é uma crítica em relação à Lei 11.419 ou às normas que foram inseridas no CPC, que não trouxeram absolutamente nada de novo, mas uma crítica em relação à quantidade de sistema que nós temos. No adendo, no outro anexo que nós temos nessa aula 1, os senhores poderão observar que nós temos diversos tribunais com diversas plataformas e tribunais com plataformas, então, absolutamente distintas. Eu tenho, por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça do Paraná, o Projude e o PJE. E nós vamos visualizar isso em outros tribunais também, ou seja, a concomitância de tribunais que trabalham com vários sistemas, 2, às vezes 3 tribunais, às vezes 3 sistemas num único tribunal. Bom, aqui nós temos então acesso ao Projude, que é um sistema também inseguro, porque ele trabalha com login e senha única e exclusivamente. E a partir do momento em que eu ingresso no Projude do Tribunal de Justiça do Paraná, eu vou ter aqui uma caixinha de mensagem que vai me alertar que eu tenho mensagem a ser visualizada. Eu tenho uma recomendação de cadastro da parte, eu tenho uma suspensão de prazo, quer dizer, na realidade, o que eu tenho é a necessidade de ingressar em todos os sistemas nos quais eu trabalho todos os dias para visualizar se há ou não a necessidade da prática de um ato processual. E aqui vem uma questão bastante interessante, porque isso já foi dito e deve ser reprisado. Recomendação ao cadastrar uma parte. Bom, o tribunal determina que eu cadastre, por exemplo, aqui, na hipótese aqui, essa caixa de mensagem, ela diz respeito a um processo que tramita no Tribunal de Justiça do Paraná. E há uma denunciação ali. O que eu não vou fazer é cadastrar esse terceiro que vai ingressar no processo. Na contestação, eu chamo o terceiro ao processo. Porém, esse cadastro não me compete, compete ao Poder Judiciário. Uma das questões que nós discutimos bastante em relação à informatização judicial é exatamente essa, que nós temos um trabalho que antes era do Poder Judiciário e passa a ser do advogado também. Bom, superada essa fase, que nós temos então a inexistência de unificação do sistema, porque no Tribunal de Justiça do Paraná eu tenho tanto o processo judicial eletrônico, o PJE, quanto o processo virtual, que é o denominado Projude, como nós visualizamos, um sistema que é acessível mediante login e senha, que é 100% inseguro, tal e qual o do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Quando nós passamos para o Tribunal de Justiça de São Paulo, nós observamos que há duas formas de ingressar no sistema. Uma com login e senha e a outra com um certificado digital, tal e qual ocorre tanto no Projude quanto no sistema da Justiça Federal. Porém, a única diferença que existe aqui
é que no momento em que eu vou transmitir a peça, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, essa peça a ser transmitida, ela exige a certificação digital. Como eu estou trabalhando com um sistema, quer dizer, na realidade, com um navegador, que é o Google Chrome, nessa hipótese, eu não vou conseguir fazer a assinatura do documento, porque o Google Chrome ele expurgou o Java como forma de certificação do certificado digital. Então, nós temos aqui uma possibilidade de ingresso mediante login e senha. As consultas processuais são realizadas, eu posso fazer a consulta processual pela parte, com uma diferença. A partir do momento em que eu ingresso nesse sistema, eu posso visualizar todas as peças do processo. Então, vejam, é um sistema diferente do sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que eu tenho a possibilidade de ingressar nesse sistema com login e senha e visualizar todas as peças. Nesse caso, a parte pode se cadastrar, se o Tribunal de Justiça de São Paulo permitir. Porém, uma vez cadastrado, eu tenho acesso a todos os atos do processo. Não cadastrado, obviamente, eu não tenho acesso ao processo. O que eu vou ter são as informações, assim como eu tenho as informações no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom, em matéria de informatização judicial, eu diria que esse ISAGE do Tribunal de Justiça de São Paulo ele é infinitamente melhor do que o do Rio, infinitamente melhor do que o da Justiça Federal, infinitamente melhor que o do Tribunal do Paraná, no caso do Projude, e infinitamente melhor do que o PJE. Esse deveria ser o sistema unificado para a informatização judicial, porque é o que se apresenta de melhor qualidade hoje no sistema nacional. Agora, em relação aos tribunais superiores, nós vamos verificar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, até porque não aceitam a certificação através do Java, eles são sistemas diferentes e com uma certa dificuldade de trabalhar, até mesmo por conta da lentidão do Java. Então, nas duas próximas telas, eu já vou deixar o sistema devidamente montado para que a gente não perca tempo esperando o assinador carregar, porque realmente eu diria, com perdão da palavra, infernal, numa aula em que se apresentam telas, nós ficarmos esperando aquele carregador, né, o carregador do assinador digital ficar rodando infinitamente, até que nós possamos chegar ao sistema. Então, nós vamos dar uma pausa para que nos próximos slides nós verifiquemos a informatização no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.